De repente, vendi meus filhos para uma família americana. Eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana. Bueno, gente, vamos ver quem entra no gramado hoje conosco. No interior, muitas plantas que às vezes a gente até desconhece o nome, as pessoas conhecem porque faz parte, estão florescendo nessa época, né, de novembro. Então, enfim, eu acho que cada região também tem a sua particularidade, cada povo, né, cada cultura também tem um olhar e cultua realmente isso tudo. Está aí o professor do Departamento de Botânica da URGS, Paulo Braque, e o violonista Maurício Marques. E a gente começou o programa de hoje com esses versos do Caetano de uma safra antiga, o Caetano Veloso, falando de uma coisa tão trágica, tão terrível quanto isso de ser obrigado a doar os seus filhos, ou vender seus filhos, pior ainda, mas, ao mesmo tempo, com uma irreverência bem Caetano, bem curiosa. Eles têm casa, eles têm carro, eles têm grana e a grama é bacana. E essa grama me comichou, sabe? Deitar na grama sem camisa. Me pinicou essa grama, porque nós vamos conversar com um cara que andou divulgando, publicando, enfim, um argumento a respeito de algo que envolve a grama, sim, mas o conceito que a gente tem na cidade sobre as coisas da natureza. Uma reflexão muito interessante, que pode ser muito surpreendente, justamente por a gente ser de cidade, por a gente ser urbano e passar batido por essas questões. A gente tem o prazer de receber o professor Paulo Braque. Muito obrigado. Eu estou muito lisonjado aí de ser chamado para o programa e vamos ver, né, como botânico e como assim um ativista da causa ambiental também, né? A gente viaja pelos campos aí, eu levo os alunos para a gente ver a natureza e ver toda essa riqueza que ainda existe, né, no estado, apesar de tudo, que a expansão das monoculturas, enfim, tem muita coisa ainda, inclusive nos gramados, como tu falaste, né? A gente vê coisas impressionantes nos gramados, só para ter uma ideia. Na URGS, lá nos gramados, em volta dos prédios, eu encontrei 31 hortaliças não convencionais crescendo, as chamadas punk, crescendo nos gramados. Portanto, coisas comestíveis, né? Comestíveis, sim. Olha então, só. essa riqueza, ela está... eu chego quase a salivar quando eu olho elas. Pois é, e quem não viu, sei lá, eu vou dar um chute aqui porque eu não conheço, quem não viu ali uma língua de vaca, uma azedinha no meio do gramado, tem a ver com esse conceito aí que o Caetano botou na roda, né? A ideia de que as pessoas acham muito lindo e muito natural um gramado tratado daquela maneira que costuma ser nos ambientes urbanos e, ao mesmo tempo, não tem ideia do que ali está ou não está, quando ele recebe determinados tratamentos, de realmente natural. Isso é muito interessante porque isso provoca muito o nosso conceito do que é natureza e o que não é natureza, né? E tu fazes isso também de outras formas. Por exemplo, tu apontaste muitas vezes a existência de muitas espécies que são desprezadas ou desconhecidas aqui no seu habitat e que são exploradas em outros países. Exploradas seja como planta ornamental ou até medicinalmente, né? Como é que é essa história? Bom, então, Demétrio, assim, o Rio Grande do Sul é um centro de plantas ornamentais do mundo, né? Várias nossas plantas estão sendo usadas na Europa, na Ásia. Então, é impressionante também, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo isso. A gente não tem
a autoestima pela nossa paisagem, né? Mas ao mesmo tempo, de repente, tu descobre que várias plantas que tu tá encontrando no campo, às vezes até na cidade, elas estão sendo usadas no exterior. E existe até oferta comercial, enquanto que aqui nós não temos. Então, nós somos alvo do que se chama de biopirataria, né? E aqui a gente corta, às vezes, os gramados como campo de golfe, ou até se despreza isso tudo, né, que poderia estar no nosso dia a dia. Então é importante, e nós no Pampa também, que é o bioma exclusivo aqui no estado do Rio Grande do Sul, pelo menos compartilhando com outros países, como Uruguai e Argentina, né, é muito importante a gente saber que existem centenas de plantas ornamentais, algumas delas em nomes em inglês, mas não tem nome em português. Olha só. E tem uma expressão que tu usaste aqui agora, que tu usaste nos teus textos e que me interessou muito, inclusive para a gente trazer para cá, que é essa autoestima ecológica, né? A gente já volta para esse papo, ou já segue com esse papo, vamos só fazer uma pequena interrupção, uma interrupção bonita enfim, espero que também para vocês, mas de nossa parte aqui uma interrupção comovida, porque hoje a gente encerra a nossa recuperação de alguns dos belos momentos deste ano de Cantos do Sul da Terra. Hoje a gente confere alguns bate-papos que a gente teve sobre jornalismo e diversidade. Vamos lá. Uma coisa que eu acho que não dá para deixar de dizer, especialmente estando aqui no teu programa e estando na TVE. Essa série só foi possível porque a TVE nos abriu o seu grande tesouro. Vocês vão ver que tem muito material de arquivo, né, guardado nas condições possíveis. Então isso aí nos ajudou enormemente. Aceita a minha fé, meus guias, meus rituais. Aceita meu andar, meu passado, meus ancestrais. Aceita minha história, apaga esse passado de glória. No meu livro, você não tem dedicatória. Não para, preto, não para. Eu vejo a tua luta constante. Filho, eu sei a tua dor não é rara, mas não para. Eu sei teu peito dói todo dia, mas filho, não para. Essas formas de expressão, né, populares, né, que são parte fundamental da nossa cultura, que devem estar presentes e se manifestando de forma espontânea, de forma orgânica, elas oscilam. Em alguns momentos da história são mais periferizadas, né, e aí retomam como forma de resistência. Eu me lembro nesse momento da época que eu trabalhei aqui, que eu era assistente de estúdio, e muitas vezes o pessoal brincava, tu estuda jornalismo, por que tu não vai lá para o outro lado, né? Eu disse, não, por enquanto tá bom aqui. Mas um dia tu vai dar entrevista aqui. Eu disse, vamos ver, quem sabe, né? É mostrar para a sociedade que os nossos filhos não são cidadãos de segunda categoria, né? Nós não aguentamos mais ver os nossos filhos virarem estatística. Isso não faz sentido, né? E muitas vezes crianças. Abraçar o filho que ela já ama, né? Que ela continue tendo aquele carinho, todo aquele amor, que ele sinta que ela está do lado dele sempre, e sempre vai estar. O lugar em que tu nasces sempre tem um fio que te liga a esse lugar, né? Em 74 eu fui pela primeira vez à Califórnia da Canção Nativa, já era o 4º ano, né? E lá eu vi aquilo e fiquei espantado, porque aquilo ali que eu achava que era música do Rio Grande do Sul. É muito difícil tu fazer cultura nesse país. Sempre foi, não é uma característica dos últimos anos. Sempre foi, claro que nesse último período piorou ainda mais. Então a gente tem que achar outros caminhos, porque a gente não pode abandonar, a gente não pode se entregar. Trago esse pequeno tambor pelo qual eu me apaixonei, revolucionou a minha vida, e eu, utilizando toda aquela minha experiência de professor da Faculdade de Direito, a minha dificuldade de aprender pandeiro, eu criei um sistema de estudo de pandeiro. O Parque de Itapuã, todos que participaram desse movimento sempre dizem que é um parque conquistado, né? Um parque conquistado. As pessoas queriam o parque, o movimento ambientalista se juntou para que essa unidade de conservação acontecesse de verdade. Que barato rever tudo isso. No próximo bloco, a gente tem mais retrospectiva, aí trazendo coisas mais diretamente ou puramente musicais. Puramente, será possível dizer isso? Aqui, os entrevistadores têm a ver com a música, os entrevistados têm a ver com a música, os músicos têm a ver com texto, entrevista, fala. Esse é o ponto de vista, enfim, integral e integrado. Vamos voltar para aquele ambiente do gramado, ou para esses outros ambientes.
todas essas manifestações estão juntas, estão presentes, tudo conta, tudo é importante. Não é assim quando se leva essa ideia paisagística meio violenta para os espaços públicos ou para os espaços privados na cidade. E como é que fica a nossa autoestima ecológica? Tá precisando ser resgatada, né? Eu acho que nós temos ainda uma visão xenófila, né? Achar que tudo de fora é melhor, né? Enquanto que a nossa riqueza daqui está sendo levada. Eu volto à questão ali que eu falei dos gramados com plantas alimentícias, mas também tem, claro, plantas ornamentais e que são alimentícias. No caso aqui, vou citar uma delas, as begônias, né? Que como salada, maravilhosas e também são bonitas, né? Entre outras tantas plantas, tem o dentilhão, né, que cresce por aí, e é uma planta fantástica no que se refere a conteúdos nutricionais para a nossa saúde, sistema imunológico, entre outros. Mas, por outro lado, também são chamadas de plantas daninhas pelo sistema, né, da agricultura convencional, que, infelizmente, está vigindo aí, né? E a gente tenta fazer esse questionamento, inclusive na universidade, porque parte da agricultura moderna, chamada moderna, ela despreza grande parte disso, né? E usa uma série de produtos químicos para matar essas plantas, que muitas delas têm uma importância fantástica para a nossa saúde também. E do ponto de vista simbólico, e puxa, nós trabalhamos permanentemente, todos nós, com o ponto de vista simbólico. Que coisa horrível chamá-las de daninhas, né? Que coisa horrível colocar como inimigas determinadas espécies. Quando a gente esteve conversando com um grande amigo e colega teu, que é o Valério Pilar, a gente falou sobre o fato de que as pessoas na estrada olham para uma cultura, um cultivo enorme de uma forrageira ou de qualquer outro tipo de cultivo, e tem a impressão de que está olhando para a natureza. Ai, como Sim. É bom quando eu vejo o verde e tal. Isso, talvez na cidade tenha essa equivalência ao gramado. Tu disseste que o José Lutzenberger, a gente está falando para o país inteiro, José Lutzenberger é um dos grandes guerreiros da ecologia, da preservação no país. O Lutz, já falecido. Tu disseste que ele cultivava os seus gramados com tudo que o gramado apresentasse por conta própria, né? Sim, era um capinzal na entrada da casa dele, assim. Quem olhasse vai pensar, mas é relaxamento. Mas aquilo ali é uma filosofia, né? Em deixar que a natureza ela venha sozinha também. Claro que de vez em quando tem que fazer um corte, tem que ter digamos assim, abrandar um pouco a força da natureza, né? E saber conviver com ela, mas também, digamos assim, intervir o mínimo possível. Esse é o grande desafio hoje, né? A gente intervir o mínimo possível, deixar que a natureza ela também consiga se manter na sua evolução de milhões ou até bilhões de anos, né? E não fazer o que esse papelão que estamos fazendo hoje da chamada monoculturas da mente. Porque os gramados atualmente, né, da forma com que as pessoas querem ver, e até colegas meus às vezes até querem ver aquele gramado bem uniforme, né? É o que a Vandana Shiva, a indiana, que é prêmio Nobel alternativa ambientalista, falava das chamadas monoculturas da mente. Nós temos que rever isso, né? Então temos que ter outro olhar. O mono é o contrário da diversidade, né? Tá muito bem construída a ideia de uma monocultura da mente. Puxa, é como botar concreto e pintar de verde, que também se faz isso, né? Olha, eu gosto muito do verde, ou aqueles gramados artificiais. E, bom, eu não quero entrar nem aparentar, certamente eu não entraria, mas não quero aparentar aquele maniqueísmo. Os caras são malvados e nos submetem historicamente. As coisas não são assim tão simples. Mas tu mostraste umas imagens em que essa ótica está muito mais evoluída, muito mais interessante em determinados lugares da Europa. Tu publicaste fotos na Holanda, sobretudo, em que tem essa ideia integrativa e de valorização da diversidade natural e do que ocorra num ecossistema, de uma maneira a qual nós, que estamos tão próximos da natureza, não chegamos nem perto. Eu acho que também é cultura, né, Demétrio? Porque vamos pensar assim,
o convívio com essas plantas, olha só, agora nessa época aí do Dia dos Finados, né, temos a chamada Flor das Almas. Então, no interior, muitas plantas que às vezes a gente até desconhece o nome, as pessoas conhecem porque faz parte, estão florescendo nessa época, né, de novembro. Então, enfim, eu acho que cada região também tem a sua particularidade, cada povo, né, cada cultura também tem um olhar e cultua realmente isso tudo. Nós, mais urbanos, eu acho que a gente vive meio apartado na natureza demais. Esse é o problema, sim, né? E tem a ideia integracional, integrativa, e ao mesmo tempo o que isso representa em termos de diversidade, a gente pode pensar, na chamada para esse programa, eu disse algo do Aureliano de Figueiredo Pinto, que diz assim, que os cascos do cavalo vão machucando tanta flor sem nome. Sem nome para quem? Muitas vezes os seres humanos que habitam aquele ecossistema, sim, dão um nome, dão um uso, por exemplo, medicinal, ou um uso reverencial, como nesse caso das flores de finados, enfim. Mas a questão é que não só essas plantas não são suficientemente olhadas pelo mundo urbano, talvez até pelo mundo acadêmico, como essas pessoas também não são. Então esse ecossistema inteiro fica meio de lado, né? Tu falaste, conversando um pouco antes da gente começar o nosso papo aqui, sobre a Maria Mole, a chamada Maria Mol aí pelo interior. Todo mundo conhece e usa para cicatrização, por exemplo, né? Mas ela é uma dessas marginalizadas aí, né? Sim, tem muitas, são centenas e centenas, né? Isso que nos surpreende muito, né? Chamou a atenção ver as nossas petúnias, né, na Europa lá fazendo um sucesso imenso, eu diria mais. Estrangeiros vieram aqui buscar, ao longo de décadas, várias espécies de petúnia. Nós temos entre petúnias e parentes de petúnia mais de 30 espécies e estão já sendo desenvolvidas e gerando renda lá fora, né, e aqui a gente não conhece. Então são questões aí que nos trazem, eu acho que talvez a gente possa, nesse momento de degradação ambiental, sexta extinção em massa, mudanças climáticas e tal, quem sabe a gente buscar isso, né? Eu tento fazer isso levando os alunos ou as pessoas para conhecer também no campo, né? E agora a gente na primavera tem que aproveitar isso. Pois é, a nossa intermediação, né, é fundamental para esse tipo de coisa. A intermediação de todos, não necessariamente do professor, ou de um comunicador, ou de um meio como este, ou como a sala de aula. A gente tem que tratar de facilitar esse contato e essa compreensão. Um pouco do que eu quis dizer sobre aquilo de não ser maniqueísta, né? O europeu que busca esse recurso e o utiliza né, sem a devida, enfim, sem uma relação um pouco mais justa com o lugar de onde está saindo esse recurso, ele também é o que ostenta uma cultura ecológica, como dessas fotos de Amsterdã que a gente estava falando. Olha como esses caras lá evoluíram nesse ponto de vista. Sim, mas ao mesmo tempo são os que vieram de alguma maneira predar aqui. Há uma canção, eu quero te mostrar um tema e mostrar para todo mundo, que fala com muito significado, com muito amor, de uma flor azul. Que flor é? Não sei. Eu até conheço o cara que compôs a canção, está bem velhinho já. O Tonito Speedy, Antônio Rodrigues Villar, presidente da Academia do Folclore na Argentina. Ele e Mario Arnedo Gajo fazem uma chacareira linda, que ficou famosa no mundo inteiro pela Mercedes Sosa, que se chama La Flor Azul. Será de alfafa? Será do que essa flor azul? Tem algumas flores azuis. Vamos escutar? Vamos escutar. Que solo me voy quedando, mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba y guaramullo por el salitral. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que
pero sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Una pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse copla para hacerme llorar. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Amarla ya con la suerte que a mí me ha tocado, cantar por andar cantando sin ser escuchado. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Mário Arnedo Gaggio e Antônio Rodrigues Villar. Diz chacareira. Chacareira é o ritmo, né? Para essa flor azul que de noite eu a procuro pela Cruz do Sul. Cruz do Sul é o Cruzeiro do Sul, tão emblemático para os argentinos como estes, como para nós aqui no Brasil. É a nossa constelação. Eu a busco pela Cruz do Sul. Pois é, mas para buscar essas plantas e querer conhecê-las, olhá-las, mostrá-las, que é em grande parte o papel que tu te atribui sendo um professor e sendo um militante dessa causa, é preciso tempo, é preciso deter-se, é preciso entrar num outro tipo de ritmo para olhar cada uma dessas flores, azuis ou não, dessas punks, enfim. Como é que tu te vira com isso? É fascinante, mas, por outro lado, a gente, quando está viajando, né, quer parar toda hora. Então, isso, para as pessoas que não estão afetas ao tema, às vezes, pô, tem que parar de novo aqui, eu tenho que parar, eu quero chegar em algum ponto, né? Então, às vezes até eu peço ao motorista na URGS lá, não, para, deixa eu ver aquela planta, né? Tu falasse em flor azul, tem uma planta chamada Salvia guaranítica, que eu encontrei em Paris, plantada num jardim, a nossa Salvia guaranítica aqui do sul, pampiana, né? Plantada lá. Aí você procura, onde é que tem uma muda para comprar? Não tem. Mas se come como sálvia? Não. Ela é mais ornamental. Sim. Mas tem uma outra planta que tem um nome que eu vejo na beira das estradas também, e agora ela começa, em novembro, começa a florescer, e eu tenho que evitar de parar o carro senão eu quero parar, porque elas ficam na beira das estradas, fica lindíssima, linda na beira das estradas. E essa planta ela tem um nome internacional e não tem nome em português, né? Purple vervine ou pink punk, é uma planta que tem uma verbena, né, em inglês, vervine, né, pink, que é a coloração, tonalidade meio lilás, meio roxa também, né, e top, porque ela é muito alta. Então, ela tem nomes e é usada, tem nomes em inglês, é usada na Holanda, na França, em vários países da Europa, e o nome dela científico é Verbena bonariensis, porque o tipo dessa planta foi encontrado em Buenos Aires e ela existe aqui no Pampa, não tem nenhuma para vender aqui, para comprar, para ter no jardim, mas é muito bem usada lá nos gramados. Mas aí volta aquela questão, né? Eu estou falando aqui de 2, 3, mas tem dezenas, algumas delas com flores azul, tem azulzinha também, né, que dá nos campos. Essa aí ainda se encontra alguma coisa em comercialização, mas são muito poucas as ofertas de flores nativas nossas aqui, é muito pouca a quantidade de espécies vendidas, mas, por outro lado, o potencial é enorme, né? Então fica essa contradição. Temos uma grande quantidade possível, mas, na realidade, não são ofertadas para a população e são usadas no exterior.
Olha só, estamos, como sempre, fornecendo patrimônio, fornecendo riqueza, fornecendo inteligência, fornecendo cultura, sem usufruir suficientemente nós mesmos aqui, né? Aqueles cascos que vão machucando tanta flor sem nome, machucam a nossa cultura e machucam tremendamente a nossa autoestima, que eu acho que é um ponto fundamental que tu trazes, né? É isso, a autoestima ecológica e comunitária também, a gente ter esse sentimento nosso, né? Não só aqui como gaúcho, pampiano, mas também latino-americanos, né? Do Cone Sul, porque o Pampa ele é compartilhado também, e os nossos ecossistemas, seja Mata Atlântica, enfim. Então, somos países exportadores de commodities, grãos e eucalipto para celulose, né? Então nós vivemos uma contradição entre a riqueza potencial e uma economia que despreza tudo isso, e quem vive na cidade está bastante apartado disso. Então nós temos que fazer esse resgate. Cultura, ponto de vista, compreensão desse universo dessa forma inteligente, integrada e ancestral também. Eles têm carro, eles têm casa, eles têm grana e a grama é bacana. Por favor, nós temos muitíssimo mais do que isso. Muito obrigado, Paulo Braque. Agradeço aí, ficamos à disposição também. Certamente haverá as próximas. Bueno, gente, vamos para o nosso intervalo, vamos nos deter um pouquinho, quem sabe olhar alguma planta aqui pelo lado, embaixo dos pés da gente. Um breve intervalo, mas como sempre, chama meu gateadinho que a gente vai cevar a palavra. Não me façam tantos elogios, esses que vêm ao campo e rebentam toda a terra que conseguem ter à mão. Não digo que para viver não precise fazer dano, mas mais do que é preciso, demonstra espírito mau. Se a lenha é caída no mato, eu não derrubo uma árvore. Pelo ar não posso ir, senão nem pisava o pasto. Eu não sei o que terão os jujinhos da minha terra, que mal e mal sentem alívio, sozinhos se endereçam. Ao tranco pisoteiam as mulas e os sotretas, e nascem suas folhas verdes por entre as folhas secas. Assim deve ser o crioulo, e é mal que tarde o aprenda, igualzinho e parelhinho como o jujo da minha terra. Que nasçam suas folhas verdes por entre as folhas secas.
Para vocês, gurias e guris, rio-grandenses ou não, gaúchos ou não, para todo mundo, para vocês, esse Prati Guria, que aqui no Rio Grande do Sul é um tema querido, é um tema importante e que talvez não tenha chegado tanto ao resto do país. É muito legal a gente ter a oportunidade de mostrá-lo assim, com essa roupagem tão bonita, para o país inteiro. Sabe com o que parece isso? Parece com aquele papo com o Paulo Braque, quando a gente fala de uma espécie nativa. Esses ritmos de costa de rio, que podem ser da família da guarânia, da litoraleña, do chamamé, são espécies nativas e que estão num ecossistema muito grande. Muita gente do Centro-Oeste reconheceu essa sonoridade, muita gente do Sudeste também, na Argentina, no Uruguai, no Rio Grande do Sul, no Paraná, enfim. Prati Guria é um exemplo de uma espécie nativa bastante difundida por aí, e que linda que ela ficou, ela que é concebida originalmente em acordeon, que linda que ela ficou no violão do Maurício Marques. Muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado, Demétrio. É um prazer, né, estar aqui na tua companhia, né, e nesse programa tão importante que é o Canto Sul da Terra, que eu acompanho desde o início, lá do tempo da rádio ainda já, né. E, nossa, é uma honra para mim estar aqui, né, podendo, né, me comunicar com o teu público, né, e trazer um pouquinho da minha arte, né, das coisas que eu acredito nessa música aí, né. Poxa, um prazeraço para nós. E aqui, enfim, não só aqui, mas aqui a gente te conhece muito em vários ambientes violonísticos ou musicais, né? Tu tem uma ligação antiga com os festivais de canções nativas, digamos assim, como instrumentista nesses festivais, mas tu é um cara com uma formação que te aproxima de outros estilos também, e tu fazes esse trabalho tão interessante que é, por exemplo, o que tu mostraste aqui agora, transcrições, né? Tu leva para esse teu violão, geralmente para esse de 8, né, de 8 cordas, esse alambrado grande, alto aqui, tu levas para ele outras coisas, enfim, outras intenções, coisas que nasceram, por exemplo, no acordeon, no canto, a tua maneira. Como é que é essa história? É isso que tu gosta de fazer? Fala um pouquinho disso. Boa. Pois então, a coisa da transcrição, desculpa, a coisa da transcrição, ela é super importante, assim, né, porque, na verdade, faz com que o público de outros instrumentos enxerguem, né, músicas de outros compositores que não são do seu instrumento, né. É o caso, assim, de tu pegar uma peça do Albéniz, né, por exemplo, que é um compositor espanhol, né, super importante, mas é pianista, né. E aí nós temos hoje uma transcrição de Astúrias, né, que é uma peça super importante do Albéniz, pelas mãos do Tárrega, lá ainda no século XIX, e esse negócio permeou o mundo. Então, muitos violonistas conhecem a obra do Albéniz, e mesmo sem nunca ter ouvido piano na vida. Então, isso acontece também quando pega uma obra do acordeon, né, do Gilberto Monteiro, ou do Renato Borghetti, ou do Albino Manique, né, ou de qualquer outro instrumentista, né, e traz para dentro do violão, né, e aí se comunica através dessa linguagem do violão, que, na verdade, o violão tem essa capacidade, né, de conseguir citar outros instrumentos, né, evocar outros instrumentos, né. Então, dá uma possibilidade muito grande, né, muitas vezes, de fazer um som mais ligado, como o do acordeon, fazer um som mais percussivo, como o de uma bateria ou de um bombo, né. Então, é um instrumento com muita possibilidade, e a transcrição acaba sendo isso, né, de trazer músicas de outros instrumentos para dentro do violão. Quem achou essa explicação circunstanciada, rigorosa, correta, agradável, compreensível, é porque o cara é professor, e é professor há muito tempo, né? Não está só no... Esse só, sempre que eu disser só, apenas, coloquem as aspas quantas vocês quiserem, né? Porque fazer um trabalho como esse não é só. Mas não é só um instrumentista, né? Esse docente está um tempão na estrada também, né? Sim, caramba, quando eu fico pensando no tempo que eu sou professor, é quase o tempo que eu toco violão, né? E eu brinco com a turma, né? Quanto tempo toca violão? Assim, olha, eu acho que o Mar Morto era vivo naquele tempo ainda. Mas, enfim, eu toco violão desde os meus 10 anos de idade, né? Eu vou fazer 50 daqui a pouquinho. Então, eu tenho muito tempo o violão debaixo do braço. E o meu primeiro aluno, eu tinha 13 anos, quando comecei a dar aula de violão.
olha só. Ela era secretária do meu oculista. Não aqui em Porto Alegre. Não, em Rio Pardo, minha cidade natal, né? Cidade maravilhosa, Rio Pardo. Aqui, cidade histórica, né? Do interior do Rio Grande do Sul. Linda, linda, linda. Onde foi a nossa tranqueira invicta, né? Da batalha aí, né? E foi lá, lá pelos meus 13 anos, com a secretária do meu oculista, foi a minha primeira aluna. Trocou por uma consulta. E assim foi, cara, exatamente. E aí, enfim, eu sempre dei aula, na verdade. Depois comecei a ter alunos em casa, fui indo, e hoje eu sou professor na Faculdade ZEST, em São Leopoldo, né? Eu sou professor da licenciatura em música, né? O Fórum Professores, né? E dos cursos técnicos em música também, onde eu já coordenei também, já fui coordenador de curso. Né? Então, é um ambiente muito legal para a gente poder, né, aprender e poder difundir mais o conhecimento, além de alunos particulares. Eu tenho alunos online no mundo inteiro, tenho alunos nos Estados Unidos, aluno na França, aluno na Inglaterra, um monte de lugar tem aluno meu, pessoa que de fora que quer fazer aula aqui, e aluno do Brasil também, tem gente aqui de Porto Alegre que faz aula de violão online comigo, ou vai no meu estúdio em Viamão estudar também. Então, tenho vários tipos de aluno, vários perfis de aluno, pessoas que buscam coisas diferentes em música, né? Então é muito legal, né? A docência é uma coisa muito legal, dar aula é muito bom. Vocês já viram que tem assunto de sobra, como eu digo no rádio, agora eu vou complicar o pessoal que não é do Rio Grande do Sul, assunto de dar água pela aba da carona. Um dia eu explico bem o que quer dizer isso, que agora não vem ao caso. Mas é assunto bastante, assunto cheio. Com o Maurício, sobretudo com o violão, com a música do Maurício, que nós também vamos continuar com isso. Mas antes, vamos aproveitar que a gente falou, que tu falaste algo que tem a ver com aquilo que ficou no nosso ouvido do primeiro bloco, da nossa autoestima pela nossa diversidade. Estava se falando em espécies vegetais, mas isso na cultura é assim que funciona, e a gente tem essa diversidade, tem essa abundância. Então vamos ouvir, vamos ver um pouquinho mais da nossa retrospectiva, dos nossos momentos queridos aí desse ano de história, um compilado de momentos especiais de um ano de Cantos do Sul da Terra. São os nossos programas na Expo Inter, no Acampamento Farroupilha e o programa especial de aniversário com o Atahualpa Yupanqui. Como foi que o Atahualpa Yupanqui, falecido lá em 92, se fez representar? Foi uma ideia que pintou aqui na hora, vamos ver. Encham minha boca de areia, se querem calar minha voz, eu não vou morrer de pena, a flecha já está no ar. A flecha já está no ar para encher-se de sol. Provavelmente muitos de vocês sabem que eu me dedico a vida inteira como músico, também escrevendo de outras formas, a obra, a figura, enfim, a biografia de Atahualpa Yupanqui. Talvez vocês até tenham reparado que eu não estou exatamente no lugar em que eu costumo ficar. Hoje eu, então, que vou conduzir esse primeiro bloco, porque o Demétrio já falou tudo, ele que é o especialista aqui em Atahualpa, então nada mais justo do que ele ficar aqui na posição de entrevistado. Ele que foi compositor, cantor, músico e escritor. Nasceu em 31 de janeiro de 1908, em Pergamino, na província de Buenos Aires. Atuou durante a maior parte do século XX em vários países do mundo e viveu na França por décadas, até a sua morte em 1992. Besaron tus piedras, camino del indio. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con su trabajo, con su sueño, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Vocês estão ouvindo aqui na volta, estão vendo o movimento, estamos, é claro, em plena Expo Inter. Estamos fazendo essa charla e essa música hoje na 46ª Expo Inter, aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. Eu gosto de uma milonga debaixo de uma ramada, tendo a viola requintada num bordoneio chorado, enquanto a China do lado me olha com picardia. Caramba, que judiaria se não houvesse o pecado.
Sempre metida em briga, eu era sempre inimiga e minha marca deixava. Quando nervosa ficava nestes bochinchos da vida. Hoje ando cansada, toda enferrujada, igual pedra de rio. Aqui a gente está sentindo o cheiro, aquele que o Simões Lopes Neto chamava de o fartum dos churrascos, no acampamento Farroupilha, em plena celebração desse mês gaúcho. Aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Bueno, gente, a gente encerra com essa bela compilação essas retrospectivas que a gente tem feito do nosso 1 ano de Cantos do Sul da Terra. E vejam que ali pintou uma bombacha justa, né? Que é pular o balcão e o entrevistador vira o convidado. Enfim, estamos à disposição para todas essas coisas. Vamos seguir com o Maurício Marques. Maurício, quando tu falas nessa coisa do docente e do instrumentista, isso ajuda também para, enfim, para abrir horizontes, ou seja, para ter uma perspectiva mais ampla, porque às vezes o regional, e isso é natural e acontece em todo o mundo, não é uma crítica específica aqui à nossa região. Às vezes o regional amarra um pouco. Olha, tem que ser assim, se não for assim não vale, não cabe. E um cara que tem toda uma abordagem com a música de forma geral, talvez, sobretudo porque está na posição de professor, se livre um pouco desse risco. Isso acontece contigo? O tempo todo, né? Na verdade, eu sempre enxergo a música como uma linguagem, né? Como ela é, né? É um bate-papo, é uma construção constante. Então, eu tento, o máximo possível, quando eu vou tocar, apenas fazer música. Eu não fico pensando muito nas barreiras que possam ser eventualmente impostas à música, né? Então, por exemplo, no caso do regionalismo no Rio Grande do Sul, que muitas vezes ele tem essas barreiras, mas eu vejo com certo humor isso, né? Eu acho que a música ela é maior do que isso. Nós temos que pensar musicalmente sempre, né? Então, nos elementos que formam o estilo, que tipo de harmonia, que tipo de abordagem, mas o que ela pode ser também, né? Por exemplo, vamos falar sobre o violão. Nós não temos um violão gaúcho, nós estamos fazendo um violão gaúcho, né? O violão do Rio Grande do Sul começou ontem, né? Se pensar na história do violão na Europa, por exemplo, né? Se tu pensar lá no século XV, já tinha muita coisa acontecendo que já estava compondo o repertório do violão, né? E aí tu pensar que o violão do Rio Grande do Sul tem mais ou menos a história do disco, então foi ontem que começou essa história. Então é legal a gente pensar que nós somos protagonistas da música do Rio Grande do Sul e temos a capacidade e a obrigação de fazer com que ela ande para frente, né? Então o que eu penso? Nós temos que ter sempre os pés, né, na tradição, né, o que é tradicional, o que é o que já foi feito pela história, o que os historiadores já guardaram, mas nós temos que pensar para frente. E isso quer dizer, na minha interpretação, entender da música do mundo e ver da onde a nossa música vem, por exemplo, né? Porque, tipo, milonga, vaneirão, não nasceu da terra, né? O que sai da terra é batata, né? A música é uma linguagem. Né? Se tu pensar assim, quando o Bizet trouxe a ópera Carmen aqui para a América Latina, isso foi um boom, né? Todo mundo queria tocar a habaneira. A habaneira virou uma grande coisa, né? Ou quando a polca entrou no mundo, no Brasil, lá pelos anos de 1800, isso foi uma coqueluche no mundo. Então, no Rio de Janeiro virou machixe, aqui virou vaneirão.
Então, as coisas têm essa ligação, e é importante que nós não façamos um corte nisso. É importante entender de onde vem e continuar retroalimentando isso. Quer dizer, pegando elementos de outras músicas e trazendo para dentro da música gaúcha, pegando novas técnicas dos instrumentos e trazendo para dentro da linguagem. E assim, em pouco tempo, nós teremos um violão muito grande, um violão livre. E eu acho que é muito importante isso. Liberdade de expressão até no instrumento. Sem dúvida, sem dúvida. As espécies nativas de que a gente falava são espécies crioulas, nesse caso. Crioulas porque é como se adaptaram e como se desenvolveram naquele lugar. Como, afinal de contas, tem tantas coisas típicas da Europa que são nossas, são americanas, foram levadas para lá, em uma série de áreas de conhecimento, de cultura. O que, a partir do que tu acabas de nos dizer, o que tu gostaria de mostrar mais aí nesse violão? Pois então, lá por 2009... eu fiz um projeto chamado Milongaço, com o meu querido Márcio Gobato, grande produtor. E nesse disco eu gravei uma música que eu compus para esse projeto chamada Baião Neirão, que é uma mistura de vaneirão com baião, né, como o nome já está dizendo. E eu vou tocar aqui para vocês. Então, vamos lá. Essa peça aí, Baião Neirão, vamos lá. beleza de associação. Uma associação que a gente pode perceber do baião com alguns ritmos mais usuais aqui no Sul, mas aqui está colocada de uma maneira muito bonita, né? Toda essa composição que tu fez demonstra isso de uma maneira muito legal. As 8 cordas virou uma marca do Maurício. Quem vai lembrar? Veio aqui o Gustavo Ripa, uruguaio.
eu vou dizer uma expressão que pode parecer grosseira e é uma expressão extremamente carinhosa. Se relincharam os dois. E quando dois potros se aproximam, eles se relincham porque, enfim, porque estão se reconhecendo, se cumprimentando. Se relincharam os dois por causa do assunto das 8 cordas, que não é tão comum, né? E tu entraste nesse caminho aí. Como é que é isso do 8? Pois então, primeiro meu abraço ao Gustavo, né? Que é um músico musicaço, né? Incrível, faz um trabalho sem agredir o instrumento, ele toca suave, é lindo o trabalho dele, né? É muito legal, com muita calma mesmo, né? É bonito pra caramba. Mas, enfim, eu entrei nessa história do violão 8 cordas, nossa, cara, eu fico pensando aqui há uns 20 anos atrás. O Eduardo Cordeiro, lá em Pelotas. Sim, grande Cordeiro. Grande luthier, né? Ele faz vários violões para mim. O Eduardo era meu colega de faculdade, aí ele entrou na luthieria, e disse, faz um violão para mim e tal. E aí ele disse assim, faz de quanto? Faz de 7, tá bom. Aí o violão estava quase pronto, e ele tinha ido para Portugal, trabalhar lá e tal. Aí eu faço uma ligação internacional e digo para ele, Eduardo, o violão tá pronto? Tá quase, eu tô te mandando. Assim, não, tu consegue botar uma corda a mais? Ele ficou mudo do outro lado do telefone. Eu acho que ele ficou furioso, na verdade. E aí ele, já estava com a mão pronta, já tem que fazer de novo. Pronto, né? Não é nada, mas não é tudo, mas é 100%, né, de problema. Né? Mas aí ele fez o violão de 8 para mim e foi aí que eu comecei. O violão do Eduardo Cordeiro, que eu tenho até hoje, não é esse aqui, um outro, que eu uso violões dele também, mas é um violão muito interessante, um violão de 8 cordas. Esse aqui é um Lineu Bravo, que é um violão de São Paulo, maravilhoso, também adoro esse violão. E é um instrumento que dá muita possibilidade de sonoridade, porque tu tem as 6 cordas do violão, normais aqui, né? Tu tem mais 2 graves nesse caso, um Si e um Fá sustenido, né? Até tá afinado diferente aqui, né? E aqui chamou a atenção que tu já tem esses 2 bordões, né? Vamos Sim. chamar assim, mais graves, e tu baixaste a afinação deles para Sim, essa música. Exatamente. A gente brinca que são cordas coringa, né? Da 6ª corda para cima, nenhuma afinação é fixa, né? A gente vai jogando. Então, por exemplo, a 8ª corda, normalmente é Fá sustenido, mas aqui eu estou usando em Sol, porque a música é em Sol maior. Então já fico com aquele som já como uma base. Depois, como eu ia para Dó, eu tinha deixado a 7ª em Dó. Agora, a próxima música possivelmente vai ser com eu vou precisar da 7ª corda em Lá. Então eu afinei para ter mais um baixo em Lá também. E assim vai. Então, o 8 cordas possibilita isso, que de acordo com a tonalidade da música, nós vamos reforçando algumas sonoridades da tonalidade específica. Isso vai dando um corpo no som e uma possibilidade maior de expressão. Eu tenho mais coisas para lançar a mão na hora de tocar, né? É legal. Sensacional. Se torna toda uma linguagem, né? Um instrumento como esse. Eu vou pedir para vocês, guris e gurias, já que a gente começou com Pra Ti Guria, que juntos a gente olhe para os lados, olhe para baixo, olhe para o chão, olhe para o caminho e perceba a diversidade nativa, a beleza, com toda a autoestima ecológica com relação à nossa cultura que circulou por aqui hoje. Né? E agora de uma maneira muito especial com o violão e com tudo que nos disse o Maurício Marques. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, muito obrigado a toda a equipe aí, né? Pessoal maravilhoso trabalhando aqui, né? Meu carinho à TVE sempre, né? E o teu programa especialmente, muito obrigado. Dizer que as minhas aulas também estão sempre, né? Lá, quem quiser me contatar, é fácil de me achar, Maurício Marques, né? Na internet, é moleza. Maravilha, já deu para ver o que vai ter à disposição de quem fizer esse contato. Bueno, gente, a gente vai ficar por aqui, e a gente vai ficar por aqui ouvindo o Maurício Marques, é claro que sim, mas, enfim, vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra.
Música